comandada por essas empresas transnacionais, onde o território subordinado fica como um pedaço significativamente pequeno, né? Esse pedaço como todo. De uma certa maneira, eu acho que a gente tem que pensar no território local, pode ter várias abordagens, né? Seguindo um pouco uma lógica que a gente tem no sistema mundo de produção, né? Podemos chamá-lo de uma maneira como quiser, que se articula, né? E aí eu vou usar um pouco a figura do meu amigo Marco Berg, né? E que essa diversas multiscalas, né? Onde o território local ele tem um papel fundamental, mas ele é articulado com essa lógica mais global. Quer dizer, você tem uma lógica territorial da produção que se articula, se subordina às vezes, mas é dependente de uma lógica global de produção. Isso mediado, evidentemente, porque a gente não terminou com a estagnação, né, por uma estrutura societal nacional. No caso, evidentemente, essa figura no país federativo como o nosso, se adapta a diversos níveis, inclusive, particularmente no nível estadual, que é um pouco que a gente está discutindo aqui. Essas lógicas se interagem, e, portanto, a gente não pode pensar em qualquer estrutura de análise política voltada ao território se a gente não tiver muito bem clara essa noção de integração dos diversos eixos e níveis onde essa coisa se integra. Bom, quando a gente vai passar então, do sistema mundo de produção, né, onde a gente tem o papel das transnacionais que se altera significativamente, que se aprofunda, que se torna mais perverso, particularmente, devido à sua financiarização, como é que a gente pode pensar o território? E aí, evidentemente, a gente vai precisar de um olhar. O IED nos mostrou que esses olhares são muito vários. Né? Cada um tem um óculos que coloca da forma como acha bom para a sua vista. Esses óculos não tem que ser comuns, né? Tem que ser um óculos mais ou menos bem articulados, porque se a gente usar uma lente que serve para um lado marxista e uma outra lente que serve para uma visão neoclássica, a gente não vai conseguir enxergar muito bem. Pode ser que o olhar seja neoclássico, eu sinto o óculos neoclássico que eu tenho olhado de uma certa maneira. Ou que eu tenho um olho marxista e vou olhar de outra maneira. A gente não pode fazer, como me ensinou a velha professora Maria França Tavares, quando corrigia as provas, me pedia assim, as provas de seguinte maneira, pinturas marxistas, os keynesianos, os neoclássicos, e aqui tem o bolo tem uma queixa que fala na salada. Para esses aqui eu dou 10, para esses eu dou 10, para esses eu dou 10. Eles são coelhos. Para esses daqui, tal modo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, quando escolher os nossos óculos, né, a gente escolhe os óculos inteiros. Né? Não pode pegar um óculos um lado neoclássico, outro lado neopresbiteriano, porque senão a gente se perde. Né? A gente não vai olhar muito bem e as prescrições do política vão ser um pouco complicadas. E, portanto, talvez a gente tenha um óculos específico que sirva para a nossa visão. Né? Porque, no fundo, a gente está todo mundo tentando olhar um certo fenômeno. Né? Vocês não viram o óculos que eu esqueci de passar, mas o óculos dele. A gente está vivendo um certo fenômeno que é mais ou menos esse. Todos conhecem a velha parábola indiana do elefante do século. Né? De uma certa maneira, é uma metáfora para nos tentar dizer que a verdade absoluta não existe, ela depende do ponto de vista. Cada um de nós pode ter um ponto de vista, né? Que pode ser neoclássico, pode ser neopresbiteriano, pode ser marxista, né? Mas que mostra uma certa verdade, até porque o elefante, como um todo, é a abstração. Né? E o nosso elefante aqui, de uma certa maneira, é a produção territorial, né? Porque ela pode ter. Eu tenho mais de 10 minutos, então está ótimo. 10 minutos. Ela pode ter várias formas de você olhar isso, né? Dependendo do óculos que você vai. Se eu tiver um certo óculos específico, eu vou definir aquele negócio como um cluster. Eu vou querer saber o que é, né? Eu vou querer saber o que é. Eu posso dizer que eu não sei o que é aquilo, mas é necessário de uma coisa chamada governança, ou outra coisa, não pode ser todo aqui. São várias formas de tentar olhar
essa realidade. Ela é parte de um longo debate histórico, né? Quer dizer, um longo debate histórico que a gente pode, pelo menos de forma documentada, escrita, né? As bibliotecas mais antigas foram destruídas, mas a gente consegue ter coisas que vêm da Renascença, né? Mas a gente pode perceber que tem um debate muito histórico sobre enraizamento de capacidades positivas, onde a capacidade do ser humano de ser partícipe ativo do processo de transformação da natureza, né? Adquirindo capacitações e conhecimentos, é absolutamente fundamental enquanto elemento principal para a localização e acumulação de riquezas. Né? Ela passa por Marx, ela passa por Peters, ela passa por Marx, viu? Né? Ela foi esquecida no certo período, ela ressurge. Eu não vou entrar muito nisso, porque já foi extremamente bem explorado pelo Rio. Né? O que eu posso dizer é que a gente tem que ter claro esse ponto de que trabalhamos com diferentes contextos territoriais, tem diferentes histórias, né? E tem diferentes estruturas sociopolíticas e institucionais, e tem diferentes inserções nesse sistema mundo de produção. Né? Não são apenas aquelas atividades mais típicas de controle de empresas transnacionais, como produção de airport ou de calçados, que fazem parte desse mundo mais global. Né? A gente está cansado de ver comunidades, né, indígenas no interior da Amazônia que já estão produzindo de uma forma cooperativa que vende pela internet diretamente para o mercado europeu, para o mercado norte-americano. Elas estão integradas nesse mundo global. Né? Então, são formas muito diferenciadas. O que nos trazem, tanto enquanto analistas quanto conhecimento, problemas significativos que foram apontados tanto na produção pelos nossos, digamos assim, nossos diretores, né? Quanto no momento que a gente está aqui. Né? Quer dizer, essa diversidade, ela traz problema, mas ela exige, como foi dito, uma decisão. Agora, ela tem que ter claro que ela implica em certas coisas, particularmente na impossibilidade de você ter receitas únicas e benchmarks. Porque senão, e aí a gente já pode falar por experiência de mais de 10 anos, a gente vai chegar em resultados absolutamente contraditórios. Né? Eu poderia passar aqui a manhã inteira, talvez na tarde a gente tenha feito isso, contando exemplos nesses 12 últimos anos, do Brasil afora, de tentativa de você colocar um modelo exterior, né, que deu errado. Né? O Chiquito, no Pará, fez um estudo brilhante sobre o caso de imóveis e de madeira em Paragominas. Né? Quando um projeto de fora, feito pelo BID, por instituições de fora, foi tentado ser implantado aqui, você teve uma deterioração do capital social brutal no local. Né? O resultado foi um fracasso significativo. Isso nós, enquanto analistas de conhecimento, temos que ter muito claro. Né? Eu vou passar rapidamente, porque eu tinha uma parte aí que eu falaria um pouco de alguns desses autores, particularmente do jovem macho, que parece que é um mais interessante. Né? Quer dizer, de uma certa maneira, o que a gente aprendeu, talvez, mais nesses 12 ou 13 últimos anos de experiências de análise política voltada ao elefante, né? Quer dizer, o elefante que eu estou falando aqui é o sistema produtivo de base territorial. Quer dizer, você olhar a produção de uma forma sistêmica, né? Pensando que a capacidade e a necessidade de transformação está muito mais vinculada a você enraizar processos de capacitação e de conhecimento e aprofundar, né, as atividades econômicas que são realizadas na base territorial. A gente passou uma experiência muito grande nesse país nos últimos 10, 12 anos. Né? E a gente tem que tomar cuidado com essa experiência nos diz que às vezes a gente perde muito tempo e muitos recursos financeiros em atividades para tentar, de uma certa maneira, talvez levantar o que seja quase
impossível, porque qualquer forma em que você tente identificar qual vai ser o seu objeto de ação, ela é uma forma reducionista, por definição. Eu sou daqueles que acham que, de uma certa maneira, a gente está, enquanto analista, enquanto policymaker, lavando as mãos do problema que é nosso. Né? Tanto enquanto analista quanto policymaker, eu tenho que ter uma política que me induz a dizer, de uma certa maneira, o que eu vou apoiar, e não talvez deixar para povos que aparentemente são neutros e não são, para fazer essas escolhas pelo nosso lado. Então, o senhor Jair, que está aqui em frente a mim, vai provavelmente contar amanhã da experiência que ele fez do Ceará, que me parece muito interessante, onde se substitui essa forma, talvez neutra, de uma forma mais política de se tentar ir para ver para onde que a gente possa caminhar. Né? Quer dizer, um problema que a gente possa ter em tirar das mãos do político a escolha e deixar digamos assim, objeto ou uma forma neutra, é que você, por definição, vai fazer uma escolha de vencedores. Quer dizer, que as estatísticas mostram que estão em uma situação melhor. E, portanto, eu diria, será que são esses que são primeiros objeto da ação política? Ou será que a ação política não deveria ser para aqueles que não aparecem nas estatísticas e, portanto, possam ter uma necessidade muito maior da política? Né? E o outro ponto é que, às vezes, por uma própria falha de indicadores, a gente tende a separar o econômico do social, porque eu acho que ela nos impede de avançar de uma forma significativa. E, finalmente, o fato de que talvez ela possa fazer um resultado onde você vai trazer à tona apenas o que é visível. Né? Por exemplo, o Estado do Paraná fez uma política de APL que não deu certo, né? Baseada em critérios quantitativos puros. Né? Eu tive uma reunião no ano passado no Paraná, né? Onde o governo do Estado tinha selecionado 10 APLs, porque foram aqueles que eram e estavam bem. Né? E na plateia, uma reunião ampla, tinha empresários do interior do Paraná que reclamavam, dizendo, por que eu não sou? Eu sou uma APL, sim senhor. Eu faço, eu coopero tipo uma estrutura coletiva de organização, por que eu não posso ser chamado de APL pelo governo do Paraná? Então, você já tem experiências que mostram problemas de implementação de coisas desse tipo. Até o fato que a gente pode excluir atividades muito significativas e importantes, né? Como são as atividades de base cultural. A gente fez um estudo na Recife no Pará, mais uma vez, que foi sobre a socioeconomia do Circo de Nazaré, né? Que é uma festa religiosa conhecida e que é responsável, segundo os dados estimados pelo Chiquito, por aproximadamente 8% do PIB da cidade de Belém. É uma festa que dura 2 a 3 dias, é responsável por 8% do PIB de uma cidade como Belém. Como é que você vai excluir isso da sua agenda de política, tendo em vista a importância social e econômica? Né? Eu não tenho tempo de passar alguns dos pontos principais, eu quero terminar, ainda, talvez levantando 2 exemplos, quer dizer, para a gente pensar numa reflexão. Né? Uma delas é muito cara para vocês aqui, que tem a ver com a função de calçados aqui, próximo de Porto Alegre, no Novo Hamburgo. Né? E eu peguei eu montei essa transparência aqui com uma matéria que eu vi internacional que mostra o João Batista, né, que é um técnico formado pelo Senado, que está ganhando por volta de $2.500 por mês, né, para trabalhar numa fábrica de calçados, né, em Dongguan, né, como vocês sabem, que é o APL de calçados da China. Tem ele mais os 2.000, 3.000 gaúchos, né, que fazem em Dongguan uma comunidade como churrasco todo fim de semana. Então a carne talvez não seja tão boa quanto aqui, porque a carne chinesa não tem essa qualidade, mas eles se viram muito bem ali. Né? Eles foram levados para lá, apesar de que antes você tinha uma capacitação muito maior do ponto de vista produtivo aqui. Né? Todos vocês conhecem vários trabalhos, várias teses foram feitas sobre esse caso aqui. Uma delas até orientei, que foi do Marcos Vargas, que foi conosco ali, mas o Robert Schmidt, que é um amigo meu antigo, fez vários trabalhos que vocês conhecem bem. O
caso do Novo Hamburgo, há 10 anos atrás eu cheguei a escutar de uma autoridade do governo federal, né, dizer que existia apenas um cluster do Brasil e que esse cluster era o Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. O único que existia segundo essa autoridade. Hoje em dia eu não sei o que ela estaria falando, né? Porque de uma certa maneira vocês continuam com ele aqui, né? Eles continuam fazendo uma série de coisas muito boas que nós sempre vamos discutir aqui. Agora, um pedaço significativo da riqueza material e da riqueza de capacitações, ela foi embora para a China, né? Ela foi para lá. Ela está servindo a dinamização de um território que não é o nosso território, né? E eu coloquei uma afirmação de um dirigente da Paramount, que foi uma das primeiras empresas gaúchas a se dirigirem à China, né? E quais são as razões que ele coloca para essa transferência, né, de capacitações daqui para a China, né? Quer dizer, uma delas, que é tudo conhecida, é um trabalho de mão de obra final barato. Vocês viram, no caso do EPAG, nós temos que é muito grande. Mas os outros são, primeiro, uma cadeia de fornecedores local no território consistente, muito bem articulada, né? Políticas governamentais preferenciais, né, que ajudam não a mexer talvez na dinâmica desse APL, mas ajudam a APL a se transformar em um sistema local de inovação, digamos assim, né? E uma infraestrutura, né, física e educacional excelente, né? Essas, no fundo, a transformação que ocorre em Dongguan, né, a meu juízo, é uma transformação tendo em vista políticas que vão além daquelas que tradicionalmente são colocadas em alguns dos óculos que a gente vê no mercado, que às vezes são trazidos de fora para dentro para cá, né? Porque elas ligam políticas, né? E aí eu vou para a última slide. Elas ligam políticas que são feitas no APL para aquelas que são feitas para o APL. Que a gente tem políticas que ajudam aquele conjunto de empresários, né, membros da sociedade civil, infraestrutura, etc., a se transformar, a agregar cada vez mais valor, né?